Irmãos, a gente começa hoje uma nova série chamada Ao Redor da Mesa, que ela trata de lições íntimas que Jesus dá aos seus interlocutores em conversas ao redor da mesa, conforme o próprio nome da série vai dizer. O subtítulo é Lições de Jesus em Meio a Refeições, porque a gente vê por todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a narrativa do período em que Jesus esteve aqui entre nós, a gente vai ver momentos em que ele está ensinando lições valiosas, preciosas, em momentos de intimidade, em momentos informais, em momentos que aparentemente não teria tanta ênfase assim no seu ensino, mas nesses momentos ele traz lições preciosas e a gente começa hoje junto com o primeiro culto do ano de 2022. Para muitos, essa mudança de ciclo é sempre uma oportunidade de recomeços. A gente sabe que nós sempre temos oportunidade de recomeçar, mas especialmente nessa época do ano é um tempo propício para isso, para a gente pensar, analisar, planejar e imaginar algumas coisas que a gente tenha que modificar, algumas posturas que a gente tenha que tomar a partir desse novo período de tempo que é o ano de 2022. Eu espero de verdade que você tenha aprendido muita coisa ao longo do ano passado e a ideia do início de um novo ano é exatamente nós colocarmos em prática essas lições que nós aprendemos. Quando a gente fala em aprender, pode ser que algumas palavras surjam de imediato na sua mente, que sejam, por exemplo, talvez curso, faculdade, treinamento, coisas relacionadas a isso, mas eu tenho certeza que muito do que você é hoje, e muita coisa do que você sabe hoje, na verdade, foram lições aprendidas em momentos assim como esses que a gente propõe a conversar ao longo dessa série, momentos de informalidade. Um período que talvez eu tenha mais aprendido ao longo da minha vida foi na época que eu estive no seminário. Eu fui muito cedo, logo que eu terminei o ensino médio, eu fui para o seminário, eu tive a oportunidade de ser um aluno interno. Alguns alunos moravam na cidade de Campinas, que foi onde eu estudei, eles iam durante a noite para as aulas, mas eu tive a oportunidade de morar naquele lugar. Não sei se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, mas eu tive esse privilégio e eu digo para muita gente que me pergunta que boa parte do que eu aprendi nesse período, é óbvio que eu aprendi muita coisa na sala de aula, muita coisa como fazer, muita coisa como não fazer também, a gente acaba aprendendo, mas boa parte do aprendizado que eu tive foi exatamente no convívio, na oportunidade de me relacionar com as pessoas. A gente tinha gente diferente, de lugares diferentes do Brasil e até mesmo do mundo. Nós tínhamos 2 pessoas estrangeiras morando com a gente naquele período e a gente aprende muito sobre cultura, sobre... era mais ou menos um Big Brother sem valer dinheiro. A diferença é que às vezes eliminava mais de um por semana no seminário, que não acontece com tanta frequência assim no Big Brother. Não sei porque eu estou falando isso, nós somos crentes e não assistimos esse tipo de entretenimento, mas, enfim, eu também não sei porque vocês riram, porque não era para entender esse tipo de analogia, mas tudo bem. Teve uma época, e talvez algumas lições que eu aprendi, por exemplo, cozinhar alguma coisa. Eu não sei cozinhar tão bem, mas o pouco que eu aprendi, eu desenvolvi um pouco dessa habilidade nessa época. Tinha algumas tarefas que a gente tinha que fazer, tinha, por exemplo, o dia de lavar a louça de todo mundo. Imagina 30 pessoas morando num lugar e a gente tinha que lavar a louça. E eu tinha um amigo que morava lá e não sabia digitar. E ele sempre precisava digitar os trabalhos dele. Pela graça de Deus, eu sempre colocava ele para lavar a louça no meu lugar e ia digitar os trabalhos dele. A gente vai aprendendo a se organizar. Falando nisso, organização foi uma outra lição que eu tive muito grande nessa época. Porque em casa, embora minha mãe exigisse, eu aprendi a terceirizar desde muito novo, porque eu tinha irmãos mais novos. Então, arrumar o armário era uma oportunidade excelente que eu tinha para gerar emprego. Eu dava, sei lá, R$10 para o meu irmão, ele arrumava o armário para mim e eu estou contribuindo para o quadro social, para o bem-estar do nosso país desde muito tempo. Mas no seminário não tinha isso. Teve uma vez que a gente ia ter... eles, algumas vezes, durante o ano, alugavam o espaço do seminário, que era uma chácara, um lugar bem grande, e alugaram para uma instituição, uma organização chamada King's Kids. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é basicamente uma organização de, acho que pré-adolescentes e adolescentes que faziam evangelismo por meio de dança e tal. E aí você imagina aquele monte de adolescente no nosso espaço lá, enfim, e falaram com a gente assim, fizeram um briefing antes, né?
cuidado, que adolescente gosta muito de brincar, fazer pegadinha, trote, essas coisas. Então, não deixa a porta do quarto aberta, porque você pode ter surpresa, não deixa a porta do quarto aberta porque nunca aconteceu, mas vai que suma alguma coisa, tanta gente aqui, e aí a gente ficou nessa, até que um dia eu saí do quarto, e aí, algumas horas depois, eu senti falta da minha chave, e falei, caramba, perdi a chave justo nessa época, pior época para perder, e aí eu fui nos lugares que eu frequentava com mais, que eu ia com mais frequência, né? O primeiro lugar que eu fui foi a quadra, obviamente, né? Aí cheguei na quadra, não estava lá, e falei, qual o segundo lugar que eu vou? Biblioteca? Não, refeitório. Fui para o refeitório, também não estava, fui na biblioteca, não estava, e quando eu voltei para o quarto, eu percebi que eu esqueci a chave na fechadura. Acho que o pior lugar para você perder uma chave é esse, porque a pessoa não precisa nem procurar qual é o quarto, né? Ela só chegar ali. E aí, irmãos, quando eu abri, tinha um monte de roupa no chão, livros em cima da cama, biscoito aberto em cima da mesa. Eu falei, graças a Deus não entrou ninguém, tá? Do jeito que eu deixei. E aí o tempo vai passando, a gente vai aprendendo um pouco mais, e eu aprendi algumas lições nesse convívio. Ser um pouco mais organizado é uma delas, mas minha esposa veio hoje, não está de plantão, então eu digo que eu preciso melhorar e muito ainda nessa área. Eu tenho certeza que você também tem lições que você aprendeu em momentos assim. Aquela sabedoria que passa de pai para filho, de avô para neto, sabe aqueles ditados que a gente cresce ouvindo e lá na frente a gente passa por algo na nossa vida e pensa assim, realmente faz sentido. Aquelas coisas que seu pai e sua mãe sempre falam para você e você só entende perfeitamente quando você tem filhos. Esses dias, Manuela jogou comida no chão e aí quando eu fui brigar com ela, eu pensei em falar assim, Manuela, você sabe quanta gente passa fome no mundo para você jogar comida no chão? E aí eu pensei e falei, acho que ela não vai entender, mas falei assim mesmo. Me senti mais pai, assim. Parece que a ficha caiu naquele momento e nas próximas vezes eu já estou planejando falar com ela que às vezes eu tenho vontade de sumir, que eu estou trabalhando igual um escravo, coisas que minha mãe me falou ao longo da minha vida e graças a Deus ela está ali fora e não aqui dentro. Mas quanta sabedoria há nessas informalidades? A proposta dessa série é essa. Nós sabemos que Jesus ensinou e muito por meio dos seus discursos, parábolas, pregações, mas algumas das lições mais valiosas que ele ensinou por todo o seu ministério foram dadas em meio a refeições, momentos extraordinariamente comuns, momentos ao redor da mesa. O texto de hoje, ele é a sequência de um acontecimento que talvez você já tenha ouvido falar, que Jesus está numa casa que está muito cheia, e 4 homens queriam que o amigo deles, que era paralítico, fosse curado. E eles tentam se aproximar, então, para entrar nessa casa, e eles não conseguem. Eles pensam, então, numa alternativa em pegar uma cama, amarrar umas cordas nessa cama, abrir um buraco no telhado e descer esse leito por esse telhado até o lugar onde Jesus estava. E exatamente essa ideia que eles tiveram, eles fazem. E aí, quando o leito dele desce lá no meio da sala, Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte, os seus pecados estão perdoados. E os religiosos que estavam ali presentes, eles começam a pensar que Jesus está blasfemando porque ele não teria autoridade para perdoar pecados. E eles só pensam isso, e Jesus vira para eles sem eles falarem nada e diz o seguinte, o que é mais difícil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Qual é o maior milagre? A cura física ou o perdão dos pecados, que é algo que vai ressoar para a eternidade? E Jesus diz para eles o seguinte, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, pega o teu leito, pega a tua cama, levanta e anda. E aquele homem se levantou, foi para casa louvando a Deus, um cenário de milagres, todos felizes, mas os religiosos estavam preocupados, porque eles acabaram de ter um embate, acabaram de travar uma discussão com Jesus, e aí nós chegamos ao texto de hoje, que está em Lucas capítulo 5, a gente vai ler do verso 27 ao verso 32, o texto vai ser projetado na versão que eu leio, que é a NVI, e esse texto vai começar com depois disso, só para que você saiba, esse depois disso é esse acontecimento que eu acabei de falar para vocês, dessa cura de um paralítico, Lucas capítulo 5, a partir do verso 27, a gente vai ler até o verso 32. Mesmo que o texto seja projetado, mantenha, por favor, sua Bíblia aberta.
Lucas 5, 27 ao 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra lida e a gente pede que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo. Que a gente consiga olhar para esse texto, onde há um banquete sendo oferecido por esse homem, recém-chamado por Jesus, as pessoas ao redor, e nesse diálogo de Jesus com os seus discípulos, com publicanos, com fariseus e mestres da lei, no meio de tudo isso, que a gente consiga entender o que o Senhor tem a nos dizer hoje à noite. É a nossa oração para que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Esses religiosos, então, perguntam por que vocês, ou seja, por que vocês, discípulos de Jesus e o mestre de vocês, comem com publicanos e pecadores. Na verdade, a pergunta por trás dessa pergunta é a seguinte: por que razão Jesus escolheu esse homem? Levi, se você não sabe, ele é chamado também de Mateus. Esse homem que era um cobrador de impostos, ele é chamado por Jesus e ele depois se torna um discípulo, um dos 12, escrevendo inclusive o primeiro evangelho que está na Bíblia, na ordem ali, que é o Evangelho segundo Mateus. Esse diálogo que se desenvolve então ao redor da mesa é o que nos fala muito sobre como Jesus escolhe discípulos, sobre como Jesus chama homens e mulheres que não necessariamente têm o padrão que a religião escolheria, mas esse texto e esse diálogo nos ensinam especificamente sobre o chamado de Jesus para os seus discípulos. A primeira coisa que a gente consegue perceber, já nas entrelinhas desse texto, é que o chamado de Jesus, ele não se submete a padrões humanos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o chamado de Jesus não se submete a padrões humanos. Versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. O evangelista, o escritor bíblico, ele faz questão de destacar que esse homem era um publicano. O publicano era um coletor de impostos. Um publicano era alguém do povo judeu que trabalhava para o Império Romano, que estava oprimindo o próprio povo judeu. Então, os judeus, os presentes ali, as pessoas ligadas à religião, olhavam para esse profissional como sendo uma espécie de traidor do próprio povo. Era alguém que era pertencente ao nosso povo, mas trabalhava para um império que estava oprimindo o nosso próprio povo. Eles recebiam o salário para fazer isso, mas muito provavelmente, nessa época acontecia uma prática que talvez seja difícil de você imaginar nos dias de hoje, que é um negócio chamado extorsão. Depois eu tento te explicar mais ou menos o que é, mas é o seguinte: eles recebiam um salário para fazer isso, mas além do salário, que você pode discutir se era justo ou não para o trabalho que realizavam, eles cobravam além do imposto devido. Essa era uma prática muito comum. Tanto que quando Jesus chama Zaqueu, num dos encontros, pode ser que você se lembre desse texto, Zaqueu dá uma de desentendido e diz assim: olha, se eu algum dia defraudei alguém, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Era uma prática muito comum na época e era mais uma razão pela qual essa classe de trabalhadores era tão odiada. Sabe aquela sensação que a gente tem quando declara o imposto de renda? Que percebe que deu um carro para o governo e teve de volta 2 pneus meia-vida ainda, que são restituídos. Inclusive está chegando a época aí de você cantar aquele louvor Restitui, né, que tem a ver com esse período. Enfim, a gente fica tão feliz na época da restituição
que às vezes nós nos esquecemos o quanto nós pagamos de tributo ao longo do ano. Parece que é um bônus, né? É uma sensação estranhamente boa. Por mais que a gente saiba que foi muito mais do que a gente está recebendo de volta, a gente canta feliz, restitui, eu quero de volta o que é meu, e se alegra com isso. Os judeus, eles não conheciam essa sensação, eles não tinham a restituição, eles simplesmente pagavam seus impostos o tempo todo, eram extorquidos pelos publicanos, coletores de impostos, e eles odiavam essa classe de pessoas. Jesus passa, vê um homem como esse, sentado na coletoria, não tinha nem desculpa de dizer assim, Jesus não sabia, não, o homem está sentado no seu posto de trabalho, ele passa e diz para ele, siga-me. Uma outra razão, esses homens, eles manuseavam moedas que tinham a imagem do imperador. Se lembram quando Jesus disse, o que tem aí na moeda? É o rosto de quem? E eles respondem, de César. E Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Então, por manusearem moedas com a imagem do imperador, eles eram vistos como pecadores por quebrarem o mandamento dado para o povo judeu, que era de não ter outros deuses além do único Deus, nem fazer para eles qualquer espécie de imagem de escultura. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a partir de uma visão religiosa, a partir de uma visão de alguém que entendia e vivia, em certo sentido, de acordo com os padrões estabelecidos pela lei de Moisés, a última opção de Jesus seria esse homem. Mas Jesus escolheu justamente um publicano, Levi, porque a escolha de Jesus e o seu chamado não se submetem de forma alguma a padrões humanos. A Bíblia está recheada de exemplos assim. Quando Samuel foi designado por Deus para ungir um rei, ele foi até a casa de Jessé, e ele foi chamando todos os filhos de Jessé, do mais velho até o mais novo, e ele, a cada homem que ele via, ele pensava, esse é o rei, e Deus dizia, não é esse, e ele chamava o outro, esse é o rei, e Deus dizia, não é esse, e de repente quem é ungido rei é um homem franzino, que não foi nem apresentado como uma das primeiras opções pelo seu próprio pai, mas é esse homem a quem Deus escolhe, porque o seu chamado não se submete a padrões humanos. Quando Deus levanta um juiz, aliás, o livro dos Juízes é um bom exemplo disso, mas um dos juízes que Deus levanta para livrar o povo das mãos dos midianitas é Gideão, o homem que seria a última opção de todas. Ele era da menor tribo de Israel, a sua família era a menor família da tribo, de toda a sua família ele era o filho mais novo. Se você fizesse uma fila, ele estaria depois do último abraçado com Joseph Klimber, com toda certeza. Esse era Gideão. Mas foi esse homem que Deus escolheu, porque a sua escolha e o seu chamado não se submetem a padrões humanos. O chamado para o discipulado, ele não tem a ver com os critérios que nós mesmos estabelecemos. Olhando para esse texto, a gente percebe também que o chamado de Jesus, ele exige resposta imediata. Não só nesse texto, mas por todo o Evangelho tem uma ocasião que Jesus chama um homem e ele diz assim, me deixa ir sepultar o meu pai. E Jesus fala, não, você não serve, deixa que os mortos sepultem os mortos, se você quiser me seguir, vem imediatamente. Olha no versículo 28, depois de Jesus chamá-lo, Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Tem um outro exemplo de um chamado pelos evangelhos, que é um homem conhecido como jovem rico. Eu não sei se você se lembra desse homem, mas ele foi chamado por Jesus, mas o seu chamado particular envolvia vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres, e depois disso ele deveria seguir Jesus. E o texto vai dizer que ele sai dali muito triste porque ele era muito rico. Ou seja, ele deixou Jesus para ficar com tudo o que possuía. Levi deixou tudo o que possuía para ficar com Jesus, porque ele entendeu de imediato que não há maior tesouro para um seguidor de Jesus do que o próprio Jesus. A questão é, em qual dos dois exemplos você está representado? De qual lado você está, a partir do entendimento que Jesus te chama para ser um discípulo? Você é daquele que se preocupa com todas as coisas e abandona até mesmo esse chamado para ser um discípulo? Ou você é aquele que abandona todas as coisas, entendendo que esse é o maior bem que você pode ter? Eu quero começar o ano te fazendo uma pergunta muito direta, e a pergunta é a seguinte: Jesus é tudo para você? Porque ser um discípulo implica negar-se a si mesmo,
tomar a sua cruz e então segui-lo. Poxa, mas negar a si mesmo em um mundo como o que a gente vive, que fala do prazer pelo prazer, que prega o tempo todo que o importante é ser feliz, ouvir o próprio coração. Irmãos, é mais difícil do que a gente imagina. O chamado para ser um discípulo de Jesus é andar na contramão dos valores do mundo. John Stott, que é um grande escritor, ele vai dizer que a vida de acordo com os padrões do reino de Deus é o que nós podemos chamar de contracultura. É uma cultura contrária à cultura imposta pelo mundo. Levi não se preocupa com absolutamente nada disso. Ele simplesmente deixa todas as coisas para trás e ele segue a Jesus. Ele não calcula o quanto isso seria importante para ele não para pensar se isso poderia trazer algum benefício, ele não faz nenhuma pergunta. Ele simplesmente se levanta do seu local e vai seguindo Jesus pelo caminho afora. Às vezes nós até temos essa disposição em seguir Jesus, mas nós queremos escolher onde nós queremos segui-lo e onde não é importante para nós. Nós queremos setorizar o discipulado, escolher algumas áreas em que seguir Jesus nos agrada e nos convém, e escolher algumas áreas onde isso não é tão interessante para nós. Há muito tempo atrás, um dos pais da igreja, um dos homens notáveis dos 3 primeiros séculos, chamado Agostinho de Hipona, ele proferiu a seguinte frase sobre isso: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. A resposta imediata de Levi é interessante também, e a gente vai ver isso a partir do verso 29, não foi somente abandonar tudo. Ele não simplesmente deixou uma vida velha para trás, mas ele assume também novos compromissos. Olha só, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Ele não simplesmente largou tudo para trás, ele não deixou a velha vida para trás, mas ele assumiu também uma nova vida, uma nova identidade, a partir de um chamado que ele recebeu, o chamado exatamente para ser um discípulo de Jesus. Ele oferece um banquete. As pessoas estão sentadas ao redor da mesa e o texto diz que era alto o número de pessoas ali. Ele deixou a velha vida para trás, mas ele tem agora uma postura transformada, convidando pessoas para estarem na sua casa e levando pessoas a se relacionarem com Jesus. Conversão não é só deixar de fazer o que você fazia. É assumir novos compromissos que têm a ver com a sua identidade de discípulo de Jesus. A gente tem falado por muito tempo aqui na igreja que um dos grandes problemas da igreja evangélica como um todo no Brasil é por conta do cristão ser identificado por aquilo que ele não faz, ao invés de ser identificado também por meio das coisas que ele faz. Por isso que a gente vê a cada censo o número de evangélicos aumentando no país, mas a gente não percebe essa transformação em todas as esferas, é um absurdo. O número de pessoas se identificando como evangélicas crescendo e a corrupção aumentando, a violência aumentando, número de homicídios aumentando, episódios frequentes que a gente vê de mazelas sociais terríveis que às vezes a gente se cala também, como por exemplo racismo, como, por exemplo, homossexuais sendo assassinados, o que não quer dizer que a gente concorde com a prática, mas também não quer dizer que a gente tem que apoiar e fazer apologia a esse tipo de violência. Às vezes nós nos calamos diante disso, porque como as pessoas vão interpretar, e a gente se preocupa demais com essas coisas, e não percebe que essas são causas justas. Que defender o reino de Deus é defender também o que é questão de justiça. E não assumimos um novo compromisso baseado na identidade que temos como seguidores de Jesus. Aí a gente fica na igreja discutindo, por exemplo, se crente pode usar tatuagem, se homem pode usar brinco, se pode pintar o cabelo de azul. Os cultos jovens são recheados dessas coisas que já não fazem o menor sentido. Mas a gente não para discutir pautas relevantes e importantes, porque, afinal de contas, o ser evangélico, para muitos, está relacionado àquilo que não fazemos, ao invés de nos preocuparmos com aquilo que nós devemos fazer. Ser cristão não é só
deixar a velha vida para trás, não é parar de beber, fumar, se prostituir, para ser um homem exemplar e um bom cristão. Não é só isso. É óbvio que é importante abandonarmos, sim, práticas que a Bíblia condena. Embora algumas práticas que os crentes digam que precisam ser abandonadas, são meras questões de religiosidade. Mas, além disso, é fundamental aderirmos práticas que a Bíblia define como sendo características de um discípulo de Jesus. Levi vai nos ensinar isso. Ele deixa a velha vida para trás, mas ele assume um novo compromisso de levar pessoas até Jesus, de possibilitar um encontro para que pessoas ouçam Jesus falar, para que pessoas se relacionem com Jesus. Se você acha, irmão, que o Evangelho é uma mensagem somente para livrar a tua alma do inferno, se você acha que o Evangelho é uma mensagem que é interessante só para depois que você morrer, mas isso não resulta na prática em um coração que arde de desejo de anunciar essa mensagem para que outros sejam também alcançados, eu lamento te informar que você não entendeu absolutamente nada do que é o Evangelho de Jesus. Em termos práticos, se para você ir na igreja, vir na igreja, é somente uma coisa que te faz bem, que te ajudou a vencer vícios, mas você não se entrega por inteiro assumindo compromissos reais, você pode ser um membro de igreja, você pode ser crente há muito tempo, você pode dizer que é evangélico para o IBGE, mas você não serve para ser um discípulo de Jesus Cristo, porque um discípulo é alguém que se compromete por inteiro. Levi deixou a velha vida para trás, mas ele assumiu também novos compromissos. E discípulo é alguém que assume novos compromissos baseado nessa identidade. Nada mais importava para ele. Nada mais importava a sua profissão, as suas posses, absolutamente nada. A única coisa que importava para aquele homem é assumir novos compromissos baseado na nova identidade que ele recebeu, que é uma identidade de discípulo de Jesus Cristo. Ele doa o seu tempo, ele doa os seus recursos, ele doa ali o seu talento, que talvez seja receber pessoas, o dom da hospitalidade, ele se compromete e ele se compromete por inteiro. Não existe discípulo de Jesus que não se comprometa, não existe. Não existe você se dizer discípulo de Jesus e não ter tempo para estar com os seus irmãos em comunhão. Não existe ser discípulo de Jesus e não se reunir uma vez por semana que seja para ouvir o Evangelho, para ser encorajado, para ter comunhão uns com os outros. Não existe. Não existe discípulo de Jesus que não se comprometa em servir ao outro. Não existe dizer que é discípulo de Jesus e viver uma vida egoísta, voltada só para você, sem se preocupar com o outro. Não existe discípulo de Jesus que não seja generoso, que não coloque os seus recursos à disposição do outro, de quem precisa da obra missionária, do avanço do Evangelho. Não existe. Você pode ser um membro de igreja, mas você não serve para ser discípulo de Jesus. E se você acha que eu estou sendo duro demais, veja o que Jesus diz sobre esses supostos discípulos nominais. Gente que diz para ele: Senhor, no teu nome nós falamos em novas línguas, curamos pessoas, expulsamos demônios, fizemos tanta coisa boa. E Jesus diz para eles em Mateus 25, afastem-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Tudo bem, eu entendo que Jesus disse isso, mas começar o ano desse jeito, me desculpa. Meu trabalho é te dizer a verdade. E não é um discurso duro pelo discurso duro, mas é um discurso duro que te faz refletir. E que tal você ouvir isso, ao invés de ficar chateado pelo que você está ouvindo, você refletir e pensar se você tem sido um discípulo de fato. Que tal usar esse ensinamento para começar o ano assumindo um compromisso de verdade e comprometer-se por inteiro a partir dessa nova identidade que você recebeu de ser um discípulo de Jesus Cristo? Eu não estou te prometendo que isso vai tornar as coisas mais fáceis para você. Na verdade, eu estou te prometendo que a sua vida vai ser mais difícil. Mas é questão de você parar para pensar o que é que vale a pena para a tua vida. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, no verso 30, é que responder ao chamado de Jesus atrai a crítica dos religiosos. No verso 29, Levi ofereceu um grande banquete, muita gente comendo ali. No verso 30 vai dizer, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?
Jesus tinha acabado de curar um paralítico, e os fariseus reclamaram, criaram uma discussão com ele. Agora tem um homem que Jesus chamou, esse homem se converte, e os religiosos continuam criando problemas com isso. Anos depois, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, ele vai dizer o seguinte: Timóteo, entenda, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. A grande questão, irmãos, é que como nesse caso, e a gente experimenta isso várias vezes, talvez a grande maioria das perseguições não venha de fora, mas na maioria das vezes ela vem de dentro. Nós enfatizamos demais algumas pessoas que não sabem usar a liberdade cristã e vivem de forma irresponsável, não se preocupando com o testemunho, com agradar a Deus, com cuidar do outro. Está errado de fato. Mas às vezes nós fechamos os olhos também para um problema muito grande que está aqui do lado de dentro, que é o que nós chamamos de justiça própria. Vaidade disfarçada de um compromisso moral. Aparência de santidade, como se santidade fosse somente um padrão de comportamento, mas com o coração podre como um sepulcro bem enfeitado, que é a analogia que o próprio Jesus faz. Justiça própria é enxergar o seu próprio comportamento e a sua moralidade como um ídolo. Justiça própria é se colocar em uma posição superior porque você acha que é mais justo que alguém ou mais correto. É o que os fariseus estão fazendo. Eles não percebem o quanto eles também são pecadores, mas eles se comparam e acham que os publicanos merecem menos do que eles. Por que é que vocês comem com essas pessoas, com esse tipo de pessoas? Eles não conseguem entender que são igualmente pecadores e, por serem igualmente pecadores, são igualmente dependentes da graça de Deus. Eles não fazem isso. Justiça própria é gente que olha para o outro de cima para baixo, porque acha que, embora seja pecador, é um pouco menos pecador do que o outro, então talvez eu mereça um pouco mais da graça de Deus do que o meu irmão. É fazer a coisa certa com a motivação errada, e Jesus censura esse tipo de comportamento por todos os evangelhos. É gente que está dando oferta, mas não é para que a obra do evangelho avance, ou para cuidar dos órfãos e das viúvas e dos necessitados, que era um destino de acordo com a lei de Moisés. Não, é gente que dava oferta se mostrando para os outros, mostrando que podia dar mais. É gente que orava, não para ter um relacionamento com Deus, mas para dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador igual esse cara que está aqui do meu lado. São exemplos que parecem extremos, mas a gente consegue percebê-los ainda hoje com muita facilidade. Esses eram os religiosos que estavam censurando Jesus porque ele havia escolhido um homem que não era uma escolha óbvia para os critérios da religião. A grande questão, irmãos, é que pecadores podem ser salvos pela mensagem do Evangelho. Amantes da justiça própria, não. Porque eles não se acham pecadores. E a salvação, ela é pela graça. Ou seja, a salvação não é um presente para quem acha que é bom, mas é um presente exatamente para aquele que diz assim: eu sou incapaz, eu não consigo, eu não sou capaz de agradar a Deus por quem eu sou. E aí, nesse momento, quando nós entendemos o quão pecadores nós somos abraçados por essa mensagem da graça de Deus. Amantes da justiça própria e moralistas são o contrário. Eles acham que a sua própria bondade, que a sua própria capacidade, que a sua própria observância da lei será suficiente para se apresentarem diante de Deus. Os pecadores se reconhecem como tais e clamam desesperadamente por um Salvador. A perseguição, nesse caso, está vindo de dentro. E o que eu acho mais interessante é que essas pessoas estavam na casa de Levi, estavam comendo de um banquete que foi oferecido por Levi e estavam questionando Jesus porque ele tinha escolhido Levi. Esse negócio de você convidar a gente para o seu casamento, a pessoa ir comer e falar mal de você, também não é tão novo assim quanto parece. A gente percebe isso olhando para esse texto. Uma pessoa havia se convertido, um homem havia atendido o chamado de Jesus, estava dando frutos disso, e eles não se alegram,
mas eles vêm com essa pergunta: por que você come com esse tipo de gente? Por que vocês comem com publicanos e pecadores? Uma pergunta capciosa, tendenciosa, uma pergunta maldosa, uma pergunta diabólica, ao que Jesus assume o controle do diálogo e diz para eles de forma muito direta no verso 31, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É triste, irmãos, olhar que tanto tempo se passou, mas por vezes nós agimos exatamente do mesmo modo. Quando nós confundimos a mensagem do Evangelho com o discurso moralista. Quando nós queremos exigir do outro um padrão de comportamento em assuntos que a Bíblia se cala, mas eu exijo um padrão de comportamento de acordo com aquilo que me agrada. E criamos problemas históricos com estilo de música. Antigamente o pessoal dizia que rock era do diabo, né? Se lembram disso? Se lembram desse tempo? O diabo, para provar, inventou o sertanejo universitário. Falou, agora sim eu tenho um estilo de música que é meu. Criamos problemas históricos com coisas que a Bíblia se cala. Simplesmente porque é um padrão que não nos agrada. Nós estamos tentando ser mais justos do que o próprio Deus, porque a gente com essa atitude está dizendo que os padrões que Ele estabeleceu na sua palavra não são suficientes. E nós nos preocupamos tanto com o comportamento do outro, nós nos preocupamos tanto com o que nós achamos que o outro não deve fazer, que nós nos esquecemos de nos dedicar àquilo que nós devemos fazer. São os legalistas, os moralistas, os religiosos nesse texto que acham que agradam a Deus por sua capacidade de obedecer à lei, focam demais no outro e forçam no outro padrões de comportamento que nem eles mesmos conseguem cumprir. Tem um pastor congregacional no Rio de Janeiro, ele se chama Josemar Bessa. Essa semana ele tuitou um negócio interessante quando ele disse que um legalista não quer que você se pareça com Cristo, quer que se pareça com Ele. E é exatamente isso. Tem muita gente religiosa tentando convencer e converter os outros ao seu próprio padrão e não aos padrões estabelecidos por Jesus. Sabe a grande diferença de Levi para os fariseus? Os fariseus se achavam melhores do que os publicanos e pecadores. Levi sabia que era pecador e necessitava desesperadamente de um Salvador. Por conta disso, ao invés de se comparar com o outro e se achar melhor, pelo contrário, ele se arrepende e, pela fé, ele se apropria da justiça perfeita, que é a justiça de Jesus Cristo. E esse é o retrato de um cristão. Não é alguém que se julga melhor do que os demais, mas é alguém que entende a sua própria incapacidade e, por entender a sua própria incapacidade, assume que necessita de um Salvador. Por isso que a perfeição ela não é uma característica que descreve os discípulos de Jesus, porque a salvação não é pela obediência à lei, ela se dá pela fé. Por entender que Cristo sim viveu uma vida perfeita, porque nós somos incapazes. Por entender que Cristo foi condenado à morte, levando em si mesmo o castigo pelos nossos pecados, mas ressuscitou o terceiro dia, vencendo a morte, provando que o sacrifício foi aceito por Deus e criando agora um novo e vivo caminho para Deus, pelo qual nós podemos entrar com ousadia, com confiança, porque não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com aquele que é perfeito, se tornou maldição por nós, se tornou pecado por nós, como Paulo vai escrever aos Coríntios, para que por meio da fé nós nos tornássemos justiça de Deus. Nós estávamos separados desse Deus santo por causa do pecado, e agora nós somos reconciliados por causa dos méritos de Jesus e não dos nossos. Como é que a gente se apropria dessa justiça? Vivendo uma vida perfeita? Não, crendo na mensagem do Evangelho. 2 caminhos para você se pautar em 2022. Primeiro, você pode confiar na sua própria justiça, e eu já estou dizendo para você, profetizando aqui, que você vai falhar. Se você confia na sua própria justiça, você vai falhar, porque nenhum de nós é perfeito. Tropeçar em um só ponto da lei te faz culpado dela toda. Segundo caminho para você, em 2022, a partir de 2022, para toda a sua vida, reconheça-se como pecador. Clame por um Deus que revela a sua graça na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e olha para você, não por meio do que você é capaz de fazer, mas olha para você enxergando o que Cristo fez na cruz por você e você se apropria dessa justiça por meio da fé.
Assim como Levi, irmãos, nós também somos chamados por Cristo para sermos seus discípulos. Um chamado que não se submete à aprovação e critérios humanos, um chamado que exige resposta imediata, e um chamado que não é garantia de uma vida tranquila, porque com certeza ele atrairá críticas. Mas com toda certeza, essa é uma vida que vale a pena ser vivida, porque para nós, discípulos de Jesus, nenhuma outra aprovação conta, que não seja a aprovação do próprio Deus, somente isso deve importar para nós. Para de viver a vida nessa idolatria da aprovação, querendo provar para o outro, querendo mostrar para o outro, querendo mostrar para si mesmo, chega disso. Jesus Cristo foi totalmente aprovado por Deus e Ele nos confere por meio do Evangelho uma nova identidade. Eu não dependo da aprovação de quem quer que seja, porque eu já sou aprovado por Deus em Cristo Jesus e isso me basta. Esse acontecimento ao redor da mesa, narrado no texto de hoje, nos ensina, irmãos, que seguir Jesus não é igual a ser religioso. Não é criar regras ou padrões de comportamento. Não é confiar na justiça própria e na sua capacidade de obedecer à lei. Mas eu queria apresentar um contraponto e que você entendesse que não ser religioso também não significa que você tenha que ser alguém totalmente descompromissado. Não ser religioso não significa que você tem que ir para o lado também de ser alguém que não assume compromisso algum. Se você diz assim, olha, eu não vou para a igreja me reunir com os meus irmãos porque eu não sou religioso. Eu não vou contribuir financeiramente, por exemplo, porque eu não sou religioso. Eu não vou servir em algum ministério porque eu não sou religioso. Desculpa. Esse discurso não te faz menos religioso. Ele te faz alguém sem compromisso com Jesus e um pseudo-discípulo. A questão da religiosidade é achar que qualquer coisa que eu faça vai fazer com que eu mereça o favor de Deus. Isso é errado, isso é religião. Mas você também não tem que ir para o lado totalmente oposto e se tornar alguém sem compromisso. Levi atraiu críticas de religiosos, mas ele assume agora um compromisso baseado na nova identidade que ele recebeu. Ele deixa de ser o Levi publicano, coletor de impostos, e ele se torna agora o Levi, o Mateus, o escritor, o evangelista, o discípulo de Jesus. É tudo uma questão de motivação. O descompromissado é aquele que diz assim, eu não faço porque eu não faço. O religioso é aquele que diz assim, eu até faço porque eu quero ser salvo por meio daquilo que eu faço. Um discípulo comprometido é aquele que diz, eu não faço para ser salvo. Eu faço porque eu já sou salvo por Cristo Jesus e isso faz com que eu assuma uma nova vida baseada nessa identidade que eu recebi, que é a identidade de um discípulo, que é o que deveria importar para todos nós nesse ano que se inicia e por toda a nossa vida. Início de ano está aí. Uma boa oportunidade para repensar a vida, para reiniciar a jornada. Um excelente momento para você pedir perdão a Deus por áreas em que você tem falhado. Uma excelente oportunidade que você tem para assumir compromissos que precisam ser assumidos e viver de acordo com essa identidade de discípulo de Jesus. Se você é um cristão, nada deveria importar mais para você do que viver como um discípulo de Jesus. Assuma compromissos. Dedique o seu tempo. Dedique os seus dons. Dedique os seus recursos. Se envolva. Participe. Sirva. A gente tem na igreja local, o que é inclusive algo mandatório, obrigatório para um discípulo de Jesus. Por todo o Novo Testamento você vai ver isso. A gente tem aqui inúmeras oportunidades para que você sirva, para que você se envolva, para que você viva de fato como um discípulo de Jesus. Não é porque essas coisas vão te salvar, não. É porque você já foi salvo, embora não merecesse. E isso deveria trazer com você agora um sentimento de gratidão, entendendo que você não consegue retribuir pelo que Cristo fez por você, você não consegue pagar de volta aquilo que Ele fez, mas por gratidão você quer viver uma nova vida que agrade a Deus em todas as coisas. É isso que é ser um discípulo, é compreender a motivação por trás de tudo. Jesus é tudo que você tem. Se te faltasse tudo, se você perdesse tudo,
e só te sobrasse Jesus, te faltaria alguma coisa ou ele bastaria para você? Essa pergunta que eu quero que você passe o ano e a vida refletindo nela. Que você assuma essa nova identidade enquanto discípulo de Jesus. Aquele que veio nos resgatar, que desceu dos céus ao nosso encontro, que venceu a morte, que é invencível, que é inigualável, que reina para todo sempre, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória para todos sempre. Amém.